Que é o Douglas e eu estou vindo no Vale Pocket direto do Vale das Trevas da ponte pra cá. Os seguidores de Seth, desde sua origem, reconhecidos como verdadeiros antagonistas na sociedade cainita, nunca tiveram sua crença de fato baseada em Caim, ou mesmo em Lilith. Seth, seu progenitor, é uma terceira entidade, conhecida como o pai do clã, e que também dá nome aos Setitas, como também são chamados. Porém, atualmente, uma pequena parcela deste grupo resolveu se separar e não ser mais independente, acreditando fielmente que não são mais seguidores de Seth, e sim o próprio Seth. Hoje você vai entender um pouco mais sobre o clã das serpentes, o clã dos corruptores, o clã mais sexy dentre os vampiros. Eu tô falando com você, Toreador. Então, sejam bem-vindos ao Vale das Trevas da Ponte Pra Cá. Eu sou o Yuri Capadócio e esse aqui é mais um Vale Pocket, o nosso quadro do Vale das Trevas, onde nós tentamos explicar certas questões que foram mal entendidas pelas pessoas num tempo pequeno de 45 minutos até 1 hora de gravação. E eu estou aqui hoje com meu amigo Rafael Damasceno. E aí, estamos de volta aqui na Cripta Bar, curtindo uns drinks que nós mesmos estamos tendo que preparar, né? Porque o nosso barman tá de folga hoje, foi dar uma volta. Ele tá de férias. Saiu pra caçar, eu acho, esqueceu de avisar, né? A gente desceu aqui, tava vazio. E a gente tem o nosso convidado especial, o Cristiano Cristo, do canal Crônicas da Meia-Noite. Salve, salve, rapaziada. Porra, uma puta satisfação aqui, né? Estar convidado pra falar um pouquinho de Setita, que, querendo ou não, rapaz, isso aí faz parte do meu cocoro aqui, né? Ou se você levar em consideração o nível 5 da disciplina, aí tá bem escondido e ninguém sabe onde é que tá. Boa. Cristiano Cristo, uma pergunta. Diga. Você se considera uma cobra venenosa que pica? Ah, não, cara. Olha, é interessante, né? Porque você pergunta pra qualquer pessoa qual que é o clã do Cristiano, o nego vai falar que eu sou o Bruhá porque eu sou estourado. Mas, isso? né? Não, eu sou meio nervosinho. Mas os Setitas, eles moram no meu coração. E é o clã que eu mais gosto da lore e de todo o resto. Então, eu diria que eu sou a cobra furtiva, aquela que se esconde na relva, sabe? Sou dessa. Ah, tá. É porque a gente jogou uma campanha e aí eu tava jogando de ministério. E aí o Yuri lembrou dessa musiquinha no meio da campanha e ele ficava tirando sarro de mim. Pode crer. Uma cobra venenosa. Segunda campanha que eu tô presente que o Yuri avacalha. Antes era o Chupacuz, né? Agora é a cobra venenosa que pica. A gente pode evitar entrar na história do Chupacuz. Eu acho que a gente pode deixar isso. Ele quase destruiu uma campanha de Call of Cthulhu minha com essa história de Chupacuz. Mas tudo bem. O que eu posso fazer? O cara botou um bicho que parecia um Chupacu na aventura. Era um carniçal, cara. Aquele lá era o desenho dele, meu. Eu não desenhei os carniçal. Aí me chamou de chupa, né? Tá louco. Anyway, vamos para a pauta. A gente tem algum e-mail? Ou não? Tá meio devagar essa semana. Pior que eu acho que tem, cara. Ih, rapaz! Pior que eu acho que tem, mano. Não, nós temos comentários. Na verdade. Temos comentários. Se a minha internet colaborar aqui, a gente pega os comentários. Obrigado. Temos comentários, sim. Temos os episódios das perturbações. A gente vai ler aqui no Pocket ou a gente vai deixar esses aí pro Valecast? Você que sabe. Vamos deixar pro Valecast. Deixa pro Valecast, então, beleza. Ok. Então vamos pra pauta de hoje, que é Ministério versus Seguidores de Seth, que foi uma pauta que a gente pegou. Como vocês sabem, a gente sempre pega pautas que a gente vê nas redes sociais que as pessoas ficam falando besteira porque não entenderam e não leram o conteúdo. E sempre foi assim. Então, La Sombra da Camarilla foi por causa da galera não ter entendido o que aconteceu com La Sombra nas noites finais. Magia de Sangue também foi outro que a galera parecia não ter entendido. E dessa vez a gente pegou a Ministério e Seguidores de Seth porque aparentemente as pessoas acham que Ministério na verdade é o novo nome de Seguidores de Seth, tá? Da quinta edição. E o motivo pelo qual a galera acha isso, eu acho que é até justificável.
entre aspas, porque a gente tem vários clãs que mudaram de nome, né? Então a gente tem a Samita que virou Banu Hakim, no caso. Que foi de onde surgiu essa confusão que rolou, né? A gente tem Giovanni que virou Hecata, mas a gente tem um podcast específico dele. Então a gente... O que exatamente é o Ministério? O que exatamente aconteceu com os seguidores de Set? Então, para início de conversa, vamos deixar claro aqui que Ministério não é o novo nome de seguidores de Set. Na verdade, os seguidores de Set ainda existem no V5 e eles estão praticamente a mesma coisa que estavam antes. Na verdade, o Ministério foi uma facção do clã que se separou do clã principal dos seguidores de Set nas noites finais e se aliou com o movimento anarquista. E eles deixaram de ser independentes. Mas antes, pra gente entender o que é o Ministério e por que o Ministério se separou dos seguidores de Set, a gente precisa voltar um pouco atrás e entender o que são os seguidores de Set. E por isso que a gente tá aqui com o Cristiano, que vai explicar pra gente, de forma resumida, porque a gente ainda vai ter o Valecast de seguidores de Set, eu espero. A gente queria, então, que o Cristiano explicasse pra gente o que exatamente é a filosofia dos seguidores de Set. Quem são eles? Onde eles se alimentam hoje no Vale Pocket? É uma coisa interessante, na verdade, né? Tentar fazer uma explicação resumida da filosofia dos seguidores de Set. Porque dos 12 clãs, né, eu acho que os Setitas, eles são uns dos que possuem uma filosofia, um código de moral, uma cosmovisão muito específica e muito singular. Então, tentar resumir de uma forma bastante singela tudo aquilo que eles acreditam é meio complicado. Mas é possível encontrar, sim, o ponto basilar ali da forma de viver deles, né? Que é a corrupção. Então, os seguidores de Set, eles são corruptores por natureza. E eles fazem isso não porque eles são grandes vilões ou porque eles acreditam que assim eles vão degradar o mundo e fazer com que o mundo caia em completa danação. Não. Eles têm uma crença de que apenas dessa forma é possível que as pessoas, os imortais ou todos eles, sejam capazes de sair das mãos dos Aeons e enxergar a grande verdade. E aí tem toda a parte do mito de fundação, o mito de criação, na verdade, dos Setitas, que está bastante enraizado com a ideia de que Set seria o primeiro vampiro, que Set haveria conseguido a condição de imortalidade, uma vez que ele teria lutado com a Pepe, depois dele ter feito todas as... não sei se eu falar desse jeito vai ser interessante para esse podcast, porque aí eu vou me enveredar para uma linha que vai ser talvez um pouco longa. Vai lá. Mas... Fica à vontade. Tá, então vamos lá. Então é nessa linha, né? Set era um deus da mitologia egípcia e ele é filho de Ra que caminha com a sua carruagem pelos céus levando o sol. Set passava todos os dias lutando contra a serpente da sombra chamada Pep, defendendo a carruagem de Ra. No mito de criação setita, Set se viu traído, uma vez que Ra ele tinha 2 filhos, no caso, era Set e Osíris, e ele dava para Osíris uma predileção. Set, enquanto um grande guerreiro que passava todos os dias lutando, não conseguia ver uma justiça nisso aí. E tomado de ciúme, tomado de outros sentimentos desagradáveis, né? Ele acabou fazendo um plano para conseguir matar o seu irmão. Era um plano bastante idiota, convenhamos, né? Ele pegou uma caixa e aí falou que era uma caixa maravilhosa, absurdamente bonita, intrincada, de ouro maciço e os cacete. Um detalhe, pode falar palavrão no podcast? À vontade. Tá, beleza então, desculpa, porque eu falo bastante, então às vezes eu vou ter que me policiar. Volta aí. Então tá bom. E aí, beleza, né? Fez essa caixa, e aí todos os deuses entraram na caixa e falou que aquele que se encaixasse perfeitamente na caixa ia ganhar a caixa. E os deuses foram entrando, ninguém entrava, não ficava certinho, porque ele tinha feito especificamente pro maninho dele. E o maninho entrou, ele fechou a tampa, lacrou com uma quantidade significativa, 72 cúmplices, e jogaram a caixa no Nilo. Osíris se afogou. A esposa dele achou, trouxe ele de volta. Set falou, não, assim não dá, eu vou ter que dar um jeito mais definitivo. Aí pegou o cara e desmembrou ele inteiro, né? Porque aí fica mais difícil de juntar. E espalhou no Egito todas as partes do irmão dele. Aí a mulher, né? A mulher obstinada, caralho. Ela falou, não, vou achar meu maridão. Aí passou um tempo significativo aí juntando os pedacinhos de Osíris que tinham sido espalhados pelo Egito. Pegou as partes e aí num ritual muito maluco, porque a esposa dele
a esposa de Osíris, né? E como é que é o nome dela? A Isis? Isso. A esposa de Osíris, que é Isis, que é a deusa da magia, ela fez uma parada muito maluca lá e, com base nos restos mortais do seu esposo, ela acabou dando à luz ao seu filho Horus. Fica até meio preocupada em como é que ela efetivamente praticou esse processo aí. Meu pai, que é historiador, me contou essa história do seguinte, não, porque tinha uma parte do Osíris que era a parte importante ali pro ritual, né? Não é não? Não é não? Importante. Porra, perigoso esse negócio aí. É? É importante pro ritual. Enfim, vai lá. Aí é isso. Aí, tipo, ela deu a luz a Horus, e aí a ideia é que Horus, quando ele atingisse a idade adulta, ele ia desafiar Sete pelo reinado dos deuses. Nesse meio tempo, Sete ficou à frente aí. E aí a história conta, né, que teve um grande conflito entre Horus e Sete. O Sete acabou perdendo. Na hora que o Sete perdeu, mas não sem antes arrancar um dos olhos de Horus no processo, ele foi meio que relegado a uma situação meio de, sei lá, deus de segunda categoria. Só que o pai dele, o Ra, falou, não, pra você não ficar muito triste, eu vou te dar aqui 2 deusas estrangeiras, são suas concubinas aí, e a partir de hoje, meu filho, você vai ganhar o título de Deus das Tempestades, vai lá, brilha. Só que, além disso, Ra também falou, não, mas tu não vai ficar mais na luz do sol não, você vai ficar só na escuridão, e você vai lá pro Maat, vai ficar lá no Maat, pra ficar por lá, porque a gente não quer você aqui. Ele ficou meio pistola com a situação. Lutou mais uma vez com a serpente, que é a Pepe, matou ela, comeu o coração, e absorveu o conhecimento da verdade, onde o Ra dizia que havia criado toda a realidade a partir do seu sêmen. Olha só que coisa mais bizarra. É bizarro. E aí ele descobriu que, na verdade, não é que Ra era o Deus Supremo. Ra, ele foi o primeiro Deus, mas que todos os humanos e os imortais tinham a capacidade de serem tão poderosos quanto Ra, e eles mesmos se tornarem criadores. Só que Ra não permitia que as pessoas enxergassem isso. E mantinha todas elas aprisionadas dentro dessa concepção limitante. E aí Sete escapou, juntou com 12 humanos que estavam junto com ele ali para poder derrubar os deuses, e aí fez um ritual de guerreiro, onde ele misturava o sangue dele com o sangue dos caras para todo mundo beber junto, e essa galera aí, esses 12, além de Sete, né, seriam os outros vampiros originais, e Sete seria o primordial. Só que a Lua é traíra, a Lua traiu eles, né, Calypso já dizia, e contou pros deuses. A Lua é traíra, baixa os 9. Eu peguei a piada. É isso aí. E aí, bicho, a Ra ficou meio pistola e amaldiçoou. Falou, não, beleza, vocês bebem sangue, né? Então a partir de hoje você só se alimenta de sangue. E você chegou no plano terreno, escondido na escuridão, né? Então a partir de hoje você não vai mais andar na luz do sol. E eu vou te castrar. Então, e é por isso que... E isso aí também caiu para os descendentes, né? Esses outros 12. E é por isso que, de acordo com a cosmovisão setita, o vampiro ele tem que se alimentar de sangue, ele não pode andar no sol, porque ele foi amaldiçoado por Ra, e ele não pode ter filhos, porque ele foi castrado. Além espiritualmente? Disso, de acordo com a cosmovisão deles, é assim que funciona. Seguindo nessa linha, né, os outros 12, eles ficaram tipo, não sei o que, ele nos enganou, não era isso, ele disse que a gente ia ter tudo, agora a gente não tem nada. E eles relegaram Sete. Depois eles fundaram os outros clãs, né? Sete ficou extremamente muito pistola com o fato daqueles 12 que estavam caminhando com ele terem o relegado. E desse ponto em diante, ele jurou que em algum momento ele destruiria todos eles. E é um dos motivos pelo qual os setitas eles não se dão tão bem, ou eles não têm tanto eles não têm uma relação tão próxima, tão bonita com os outros clãs, né? Eles são bastante individualistas e eles se relacionam apenas buscando um tipo de benéfice ali, sempre com um objetivo próprio. Isso é legal porque na mitologia de Caim, né, quando a gente pega Caim, que também a gente não sabe se é correto, né, porque ninguém sabe, pra falar a verdade, ele também tem essa questão com o Deus cristão, né, e dá pra gente ver vários paralelos entre o Ra e o Deus cristão, né, daquele negócio, você só irá beber sangue, você não irá andar à luz do sol, coisa e tal. Então, ou seja, talvez os setitas tenham um quê de razão no que eles estão falando, né? Por isso que fica a dúvida. É aquele negócio, a grande maravilha do World of Darkness é que não tem nenhuma resposta certa. A mesma história, ela pode ser contada
de N visões diferentes, e você não tem como saber qual que é a visão correta. Você tem Cartago lá. Os Bruhas dizem que era o lugar mais maravilhoso que existe, que era um Utopia. local perfeito, uma utopia maravilhosa. Enquanto os Ventru, os Malkavian dizem que não, que aquilo lá era um local que era destinado ao infernalismo, era um antro de depravação e que era errado aquilo existir. Ah. Então fica complicado você saber exatamente quem tá certo e quem tá errado, né? Uhum. Depende muito do ponto de vista. E no World of Darkness é basicamente isso que acontece, né? Cada clan book conta a história de acordo com a visão daquele clã. E aí você pegando todos eles, você pode tentar extrair algum tipo de visão mais correta ou mais possível ou plausível, mas ainda assim é uma leitura, é uma conjectura. Não tem como saber certinho. Mas de acordo com os Setitas, pra eles é assim, né? Porque os Setitas, além de um clã, eles também têm toda uma religião por trás deles, né? Um sistema de fé, uma trilha de sabedoria, todas essas coisas que fazem com que eles sejam quem eles são e que eles funcionam dessa forma, né? Então, botando assim eu dei uma volta gigantesca, mas eu vou fechar esse parênteses. Né? Eu vou fechar essa aspa gigante que eu coloquei, né? Com base nesse mito de criação maluco dele, você vê que o Set, o único objetivo dele era fazer com que as pessoas conseguissem entender que eles tinham o potencial para serem elas também criadores. Mas a única forma que ele via para as pessoas conseguirem enxergar que elas estavam presas dentro de uma prisão criada por esse consenso, por esses Aeons, por essas divindades que foram assumindo outras facetas durante as eras, era destruindo todo o sistema de crença delas antes. Então, eles trabalham com base na corrupção para poder destruir o sistema de crenças da pessoa primeiro, para ela primeiro entender que tudo aquilo que ela acredita, que ela achava que era certo, que fazia com que o mundo dela rodasse, não é verdade. Ou pelo menos não é como ela achava que era. E a partir disso, né, logicamente depois que a pessoa é iniciada na igreja de Set, vai seguir os preceitos e vai galgando aí os ensinamentos dos hierofantes, ele pode vir a tentar ver o que é realmente, de acordo com os Setitas, o potencial verdadeiro do humano ou do imortal. Não, por isso que eles são bastante. Aí assim, isso é de acordo com os Setitas clássicos. Aí você pega os mais modernos, corrupção por corrupção, pô. Os caras querem só fazer aquilo porque é aquilo que tem que ser feito, porque eles acham que é legal. Então, vão operar utilizando como traficante de drogas, como traficante de pessoas, como... Mas você falou um negócio que eu achei legal, que vai ser muito relevante para nossa discussão daqui a pouco. Isso é o Setita clássico, né? O Setita moderno é outra coisa. Então, existem diferentes graus de conservadorismo religioso dentro do clã, correto? Na verdade, existem graus diferentes de conservadorismo, sim, com certeza. Existem seitas específicas que têm adorações específicas, e a grande maravilha dos Setitas que faz com que eles sejam tão eficazes em corromper as pessoas é que eles utilizam o sistema de crenças daquela sociedade para poder atacar ela. Então, quando os Setitas entraram na Grécia Antiga e tal, eles adequaram o culto de Set aos deuses, divindades gregas, helenísticas. Uhum. Quando eles foram para outro lugar, fizeram a mesma coisa. E hoje em dia, eles têm também uma outra forma de atacar, né? Isso quando eles trabalham, logicamente, utilizando o sistema de crenças para poder fazer isso. Mas existem Setitas que não estão nem aí pra religião. Existem Setitas que estão cagando pra Set, que estão literalmente pouco se lascando pra tudo isso. Tem Setitas que apenas acham que a corrupção é pela corrupção. Eu quero dinheiro, eu quero poder, e eu faço isso porque, sei lá, pra mim é interessante. Existem Setitas assim, mas os Setitas que seguem a fé, que seguem a religião de Set, eles tendem a ter esse tipo de visão, especialmente aqueles que galgam graus mais elevados, que entendem, né? O primeiro nível, ele não tem muita informação. Depois aí vai recebendo mais informações com o tempo. Mas sim, tem graus e graus aí. Legal. E você falou das... quais são as diferentes facções que existiam no clã? Porra, tem pra caralho. Aqui, ó. Só de alto aqui. Tem uma galera. Algumas. Tem uma galerinha. Por exemplo, ó. Tem a Legião de Wepoauet, tem o culto de Ormungard, tem o culto de Taueret, tem a Irmandade de Sekhmet, tem o culto de Tifon Trimegistus, tem as Filhas de Dambala e as Serpentes da Luz, que são os desgraçados que os Setitas querem destruir com toda a força. É verdade. Mas qual é... O que diferencia eles do conceito religioso ortodoxo da religião de Set? Nossa.
Conceito ortodoxo da religião de Sete. Porque Tu te assim, puxou não, porque agora, isso hein? vai entrar. Isso vai ser relevante pra gente falar do ministério. Ah, ok. Mas assim, eu tô querendo dizer o seguinte: existia um preceito, né? Existia um antecedente pra saída do Ministério dos Seguidores de Sete. E o que eu tô querendo puxar é justamente essa questão. O que diferencia? O que quebrava eles dessa. O que fazia eles se tornarem outra facção, exatamente? O que fazia eles se tornarem outra facção? Alinhamento ideológico, mas sempre voltado para o cerne do próprio clã, né? Uhum. Então, por exemplo, a legião de Epauet era um culto militarista. Eles acreditavam no filho de Sete, que é o Epauet. Então, o foco deles era muito mais violento, muito mais agressivo. Você tinha o culto de Ogmungand, que aí é dos nórdicos, né? Então, eles cultuavam a serpente do mundo lá. E aí tem toda a modificação da cosmovisão setita adequada aos preceitos religiosos ali nórdicos. O culto de Tau-Eret é uma extensão do templo fundador, conhecido como Palácio do Véu. Os cultistas de Tau-Eret exploram as sensações mais extremas em sua jornada pela iluminação. O culto reverencia o filho de Sete, o Tau-Eret, deus menor da fertilidade, parto e magia negra, como seu especial patrono. Então, esse daqui era um culto muito mais sensualista. Então, o foco deles era muito mais em sensações, em corromper pelos sentidos, trabalhando dessa forma. A Irmandade de Sekhmet é um círculo de mulheres setitas, tiveram a ideia de criar um culto, já ali na Guerrena, totalmente feminino, como uma forma de conduzir a galerinha da Camarilla ao deus da escuridão e abalar a seita. Então, era um movimento feminista. Então, elas utilizaram a base do feminismo para poder pegar as vampiras da Camarilla, a grande maioria delas neófitas, que estavam descrentes, desgostosas, da forma como eram tratadas pela torre, e, com base nisso, aos poucos, ir moldando a visão delas para também mudar essa concepção de mundo. E aí tem o Tifon Trimegistus, que é o mais clássico, que é o Sete como um deus monstro grego Tifon, o deus romano Baco, Marte e Plutão. Então, Trimegistus porque eram 3, então Baco, Marte e Plutão. E Tifon por causa da serpente monstro. Então, esse aqui é a representação do culto de Sete helenística ali, né? Greco-romana. E agora essa parada que você falou, que também é bem legal. A questão da conversão, né? Que os seguidores de Sete usavam bastante. Mas como é que funcionava isso? E aí a gente vai entrar naquele negócio de não é apenas um clã, também é uma religião, né? Então você tinha gente que era abraçado aos seguidores de Sete. E aí, como você falou, podia ter aquela situação onde, tá, eu fui abraçado aqui, sou setita, mas não sigo a religião. Como você podia ter a questão inversa, que era um vampiro de um clã diferente que foi convertido à religião da Igreja de Sete, né? E como é que funcionava isso, da conversão de outros vampiros? Olha, o processo se dá, inicialmente, desgraçando a vida do cidadão. Então, vai viciar o vampiro em algum tipo de sensação, vai viciar o vampiro em algum tipo de sentimento, vai quebrar, inicialmente, a visão de mundo dele, que é a base da forma como eles trabalham, né? Levando em consideração que todos eles operam dentro do universo de serem corruptores, né? A palavra que define muito bem os setitas são corruptores. Então, eles vão corromper a pessoa para depois que ela esteja corrompida, quebrada, ela possa renascer dentro de Sete, nessa linha. Então, no caso de vampiro é a mesma coisa. Corrompe, destrói, quebra, deixa o cara na merda. E aos poucos você vai mostrando para ele que o que ele acredita não é certo. Quando ele estiver mais fraco, é nesse momento que é o momento mais propício para poder apresentar a verdade setita para ele. E uma vez que ele é convertido, ele faz parte da Igreja de Sete, mas ele não consegue galgar os níveis mais altos. Apenas os verdadeiramente setitos, o de sangue, podem subir a níveis mais altos, tornar hierofante o cacete. Mas ele fazendo parte da igreja, ele vai ser um vampiro alinhado com o preceito. Não vai, logicamente, aprender serpentes só por fazer parte ali do culto de Sete, coisa assim. Isso é mais interpretativo, mais uma questão de roleplay, do que necessariamente um elemento mecânico, como, por exemplo, um segundo abraço Baali. Não há um segundo abraço setito. Isso não tem uma mudança física, é uma mudança ideológica. Eles têm várias táticas, né? Que eles gostam de usar na hora de corromper as vítimas deles, né? Eles gostam muito de fornecer, talvez, tudo que ele quer. Tudo que ele quer, né? Tudo que a pessoa quer, e depois eles cobram os favores de volta, né? E aí que começam a quebrar o espírito da pessoa. Do tipo, tu me deve, então pode pedir uma coisa bem hedionda pro outro cara fazer, tipo, tu tem que fazer, senão tu vai se ver com a gente. Exatamente. E
eles são muito corporativistas, eles são muito fechados, né? Os setitas, eles confiam, e esse confiar é bem entre aspas, apenas nos outros setitas. Eles acreditam que os setitas estão todos trabalhando pela volta de Set. Todo setita, teoricamente, está trabalhando pela volta de Set, de uma forma ou de outra, em maior ou menor grau, com maior ou menor conhecimento. Então, só pode contar realmente com o setita. E é por isso que eles odeiam tanto os Serpentes da Luz, porque os Serpentes da Luz, eles escracharam completamente os segredos do clã. Eles não acreditam em Set, eles acreditam no mito de criação de Caim, e eles vendem ritual. Eles são envolvidos com os Loas lá também, né? Isso. É bem diferente a visão deles de clã, vamos dizer assim. Pra gente finalizar aqui esse parêntese grande, por que os seguidores de Set são independentes? Por que eles são independentes? Porque assim eles podem operar em qualquer nível. Se eles fossem alinhados com a Camarilla, por exemplo, eles apenas poderiam operar junto à Camarilla. O fato de eles serem independentes quer dizer que eles têm condição, enquanto clã, de se manterem organizados e fortes. E, dessa forma, trabalhar tanto com um lado quanto com o outro. Porque pra eles, tanto faz a seita. Tanto faz se você é Camarilla, tanto faz se você é Sabá, tanto faz. O importante é o trabalho. E o trabalho é a corrupção em prol da verdade 7. Imagina eles tendo que serem guiados pelo círculo interno da Camarilla ou pelos altos mais escalão do Sabá, né? Isso aí é desviar eles do caminho da corrupção, né? Por isso que eles não se enquadram como clã dentro dessas esferas, né? Exatamente. Então, feito esse parêntese grandioso aqui, que o Cristiano fez, vamos pro que diferencia o Ministério dos seguidores de Set. Então, como vocês sabem, tá lá no nosso podcast do V5, o Ministério, ele é uma facção que surgiu nas noites finais, né? E o nome inteiro dele seria o Ministério de Set, na verdade, mas eles são mais conhecidos mesmo como o Ministério. E eles são considerados como uma espécie de heresia dentro do clã dos seguidores de Set. Por que isso acontece? Porque o Ministério, eles vêm de uma tradição religiosa na verdade, eles pregam a separação entre o Estado e a Igreja, né? O clã seria o Estado e a religião de Set seria a Igreja. E essa é uma doutrina política ilegal que remete ao iluminismo e vem muito do secularismo do governo e liberdade religiosa. E a questão do Ministério é justamente a liberdade religiosa, que era uma coisa que, pelo menos eles, viam como algo que não era parte do clã, dos seguidores de Set. E eles têm várias divergências ideológicas com o clã. Entre elas, essa questão de não se posicionar dentro do jihad. O Ministério, como vocês sabem, ele é parte do movimento anarquista. E aí a gente já vai entrar muito na timeline do V5, que é justamente uma timeline onde você sentar em cima do muro é muito perigoso. Porque você tá numa situação de extremo radicalismo, né, dos vampiros. Então, você falar que não segue nenhum dos dois lados é você se ferrar, porque os dois lados te odeiam agora. Parabéns. Então, isso é a principal questão ideológica que eles têm em relação aos seguidores de Set. A outra questão é que eles são muito novos. E a gente vai voltar para aquilo que o Cristiano falou. Eles são setitas mais modernos, né? Eles não estão tão ligados à religião de Set como os setitas clássicos estavam. E eles utilizam a mesma questão ideológica dos seguidores de Set de corromper, só que eles fazem isso através de maneiras diferentes. Posso fazer uma pergunta? Eles estão... Claro. Pergunta, por favor. Essas informações aí que você colocou previamente são as informações que estão presentes no livro da Anarquia, do V5? Não, eles estão no Culto de Deus e Sangue. Ah, tá. No novo que saiu, né? Tá bom. Cults of Blood Gods. Beleza. Mas no próprio livro da Anarquia, a gente tem uma passagem interessante que é justamente quando tem um ministro que está sendo interrogado, né? E ele fala, a gente costumava ser chamado de seguidor de Set. E aí ele fala, mas ainda tem gente que se chama assim? E fala assim, uma galera que tá na África, tá ligado? Ou uma galera que ainda tá muito ligada à ortodoxia da religião setita. E aí vem a principal diferença entre os seguidores de Set e o Ministério, né? Que é, os seguidores de Set, eles estão seguindo e trabalhando pelo retorno de Set. Enquanto o Ministério acredita que eles são uma extensão de Set. E não dá pra você seguir aquilo que você já é. Então, você tem essas diversas diferenças ideológicas dentro do clã. Outra coisa que é um problema também é a questão deles usarem religião organizada, né? Com vários templos, e como, por exemplo, a religião islâmica, a religião católica, a religião hindu e outras religiões, modificar textos ortodoxos para usar essas outras religiões que não necessariamente têm alguma relação com o Deus Vermelho, que é Set, como uma máscara para conseguir vender o pau deles
como setitas. Mas isso não é um problema. Isso não é um problema, mas Isso é o que é feito desde o começo, desde o princípio, desde os primórdios. Os cetistas, eles utilizam outras religiões para poder fazer representações de Sete nas divindades presentes, ou então reescrever alguma coisa. Eles usam as religiões do local para poder apresentar aquilo que eles acreditam, de uma forma ou de outra. Exatamente. Que nem eu tava mostrando, Mas né? Você tem aí com Yogg-Mongard, você tem aí com Tifon Trismegistus, e você tem outras várias representações em outras várias religiões onde eles estão presentes dessa forma. E você também tem o caso que eles não estão tão propensos a converter membros da anarquia como os seguidores de Sete estavam propensos a converter outros vampiros para a religião de Sete. E o livro continua dizendo que eles estão muito confortáveis em só ser um corpo governante da anarquia do que de fato ter fiéis. Então é uma questão meio que assim, tá, a gente tem aqui o cara que é islâmico e ele acredita em Alá. E a gente fala, beleza, a gente acredita em Sete, a gente acredita que na verdade esse cara tá errado porque Alá é Sete. Beleza, mas a gente não vai converter o cara e mostrar que isso é errado. Porque se a gente fizer isso, a anarquia vai começar a achar ruim com a gente. Porque a anarquia tá a fim de ter uma liberdade religiosa e ter liberdade em geral, como uma seita de vampiros. Então isso também é um problema que eles possuem em relação com os seguidores de Sete, né? E, inclusive, eles fazem uma espécie de mini-guerra com os seguidores de Sete no caso de espalhar desinformação sobre a igreja de Sete, dizendo que eles são muito conservadores e torturam outros vampiros. E é muito engraçado porque tem uma passagem aqui que fala que, na verdade, o Ministério faz a mesma coisa que a igreja de Sete faz. E vários templos de Sete, inclusive, recebem pessoas que são abusadas pelo Ministério dentro da anarquia, fazem um trabalho para tentar, né, curar essa pessoa e fazer ela seguir em frente. Então, a gente tem, por último, o problema realmente da questão de como os seguidores de Sete veem o Ministério. Por incrível que pareça, no V5, eles veem o Ministério como algo insignificante, na verdade. Praticamente ignoram o Ministério. E eles consideram eles parte do clã dos seguidores de Sete, mas na verdade eles consideram eles crianças birrentas, o que eu acho muito engraçado. Tipo assim, não, na verdade vocês são uma coisa que a gente, só que vocês estão querendo ser rebelde e fazer outra coisa. Mas no fim das contas o trabalho é o meu trabalho, que a gente tá fazendo aqui. Então, isso nos leva à principal questão de por que o Ministério tá tão numeroso hoje em dia. E a gente volta pra questão do posicionamento ideológico deles. Eles são muito numerosos por conta dessa questão da liberdade religiosa. Então, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, Cristiano, mas em domínios dos seguidores de Sete, eles tentam converter outros vampiros à religião de Sete, correto? Não necessariamente. As pessoas não têm que necessariamente seguir Sete cegamente, pô. A ideia é que eles vão utilizar a religião local para poder ir mostrando aos poucos o culto de Sete. Eles vão trabalhar no processo de conversão, mas isso daí não é algo obrigatório, não é algo mandatório, não é algo que, tipo, dentro aqui dos meus domínios, eu, enquanto um príncipe setita, só pode ser cultuado Sete, mais ninguém, e eu vou queimar todos os templos que aqui existem. Eles operam muito mais de forma discreta do que de forma explícita, assim. Isso é verdade. Sim, mas a questão do Ministério justamente é não ter esse processo de conversão. É interessante, porque eu não li o Culto aos Deuses de Sangue, né? Então eles fizeram uma reescrita do que havia sido apresentado no livro dos anarquistas, quando o Ministério foi apresentado inicialmente. Porque no livro dos anarquistas, o Ministério é apresentado como sendo um rebranding dos seguidores de Sete, mas que os seguidores de Sete na África continuam usando esse nome, mas que eles são só um rebranding, mais moderno. Aí no Culto dos Deuses de Sangue eu não li essa parte, então não posso dizer nada realmente, né? Tem toda essa nova escrita aí. Mas no livro dos anarquistas, quando é apresentado o Ministério, não é dito que eles eram uma célula apartada, que eles eram uma facção dos setitas que haviam se soltado e que estavam seguindo por conta própria, né? Lá é dito mais nessa linha, né? Aqui, no caso do Cults, a própria igreja de Sete foi apresentada, né? Com uma estrutura dogmática diferente do Ministério. Então, essa é a ideia que eles estão tentando puxar agora, né? Que, tipo assim, eles... É mais uma questão, tipo... Eu comparei, quando eu li, a uma espécie de protestantismo versus catolicismo durante a Reforma Protestante, entendeu? Na verdade, eles têm uma fé extremamente parecida. A única diferença entre eles é que eles estão mais preocupados com a política em si do que com a religião. E eu acho que... Bom, aí também tem a questão que eu acho que a Paradox não queria colocar
os seguidores de Set como estando na anarquia agora. Eu acho que eles queriam mantê-los como independentes. E de fato eles continuam independentes. A igreja de Set. Eles não se importam com a jihad. E é isso que você falou mesmo. Eles continuam operando em todas as seitas. Camarilla, anarquia, se bobear uma cidade que sobrou do Sabá, whatever. Eles estão ali tranquilo. E eles são muito mais um culto agora do que o próprio clã, visto que o clã agora é numerosamente composto por ministros. E aí isso vem da situação que os ministros são muito jovens e por conta disso mais numerosos. Quem quer citar alguma coisa? É interessante que eu vou dar uma lida depois nessa parte aqui, porque eu tô com o Cult of Blood Gods aqui, mas eu não parei pra ler realmente ele ainda. Interessante que tem essa passagem. Eu só achei meio esquisito eles terem dado um headline no que eles haviam dito previamente, né? Sim, inclusive o livro deixa bem claro que se a igreja de Set ajudou a cultivar o ministério, né? Na questão deles serem uma evolução das doutrinas de Set, eles podem inclusive ter acendido o estopim para uma bomba que está destinada a colapsar as fundações da religião. Então, realmente tem essa diferença entre os dois. Deixa eu ver se eu entendi, então. O ministério, ele tá mais operando nas esferas políticas de um clã do que tentando passar a visão da religião que o clã antigo tinha. Basicamente isso. Eles acreditam na separação da religião do clã. Mas é o mesmo clã, é isso que as pessoas não estão entendendo. Não são dois clãs diferentes, pessoal. É o mesmo clã, só que você tem um grupo específico ideológico diferente. Mas é o mesmo clã. O ministério, eles são seguidores de Set. Enquanto clã, né? Enquanto linhagem de sangue. É a mesma linhagem de sangue. Ah, sim, exatamente. Porque quando vira e fala assim, não é o mesmo clã, aí você começa a pensar, pô, então eles são o quê? Né? Eles são uma outra coisa, eles nasceram da onde? Então, tem que deixar claro que assim, o ministério ele é setita, né? Eles vêm da linhagem de sangue dos seguidores de Set. E eles têm os mesmos poderes, as mesmas habilidades, né? O clã, enquanto personagem ali, ele vai ter os mesmos elementos. O que vai diferir vai ser realmente essa questão ideológica aí, né, que foi previamente apresentada. E no futuro, se eles forem colocar explicitamente, né, isso é interessante, vou dar uma lida depois aqui, já até marquei. A parte do setista clássico, ele deve vir com os elementos que, por exemplo, o Clã da Morte veio, né, cheio de ritual. Então, os setistas clássicos, eles podem vir com a quantidade de rituais ali para poder trazer esses elementos que eram tão presentes nos setitas antigos, que é o Anku, que é a magia de sangue setita. Isso, dentro do clã eles praticavam a magia de sangue, né? Isso. Exatamente. Mas aí vamos pra principal questão aqui que o Cristo acabou de falar. Tipo assim, ainda são os setitas clássicos. Tipo assim, eles ainda têm o sangue de Set, eles ainda se transformam em serpente. E tá tudo lá. Claro que tem as modificações mecânicas no V5, porque virou metamorfose, coisa e tal. Mas aí vem uma questão que eu queria trazer aqui, mas eu não sei se ela é totalmente correta. Eu vejo uma galera comentando que o ministério seria um seguidor de Set que é mais fácil de você conseguir colocar dentro de uma coteria do que um seguidor de Set normal. O que tu tem pra dizer sobre isso, Cristo? Pô, eu não acho não, sabia? Porque no V5 agora você tem a Compulsion, né? E a Compulsion do seguidor de Set é fuder o amiguinho. Então, é muito mais difícil hoje, na minha concepção, você ter um seguidor de Set dentro de uma coterie do que no passado, onde você tinha, dentro do roleplay do seu personagem, a oportunidade de ir fazendo isso de forma mais paulatina, de ir tentando fazer a corrupção do personagem amiguinho ali de forma mais leve. Agora com a Compulsion, isso acaba tendo um efeito mecânico pesado. Você pode até, não vou fazer, mas tu vai perder dado pra porra, né? E vai ter que interpretar, se for um bom jogador, né? Vai trazer isso pro seu roleplay. Então o personagem vai estar no elo ali entre o que ele precisa fazer, ele sente que é necessário, e o que ele entende racionalmente que não é a hora. Então, eu acho que hoje, talvez fique um pouco mais complicado ter um setita dentro de uma coterie e ele não, sei lá, colapsar a coterie. É uma coisa que acontecia muito no passado, né? As pessoas, quando colocavam um jogador, tipo, um jogador ia jogar de setita dentro de uma coterie, ele era basicamente
um vilão infiltrado, o que na verdade não é certo, é uma interpretação errada do clã. E ele só queria mesmo tocar o zaralho, que nem o malcaviano piadista, pantufa. O Malcaviano de pantufa. Clássico, né, meu? Então, assim, mas mecanicamente falando, eu acho que hoje acaba sendo um pouco mais difícil, exatamente por causa da compulsão do clã, que é uma compulsão que eu considero pesada. Por que você diria que o preconceito de que o Setita é um cara que é um vilão escondido é meio errado? É porque ele não é necessariamente um vilão. Porque o conceito vilão, herói, é muito merda, né? Ele só tem uns objetivos próprios dele. E vai executar esses objetivos da forma que é adequado. E uma coisa que ninguém não entende muito bem é que o vampiro é imortal, mano. O vampiro vive pra sempre se não for morto, logicamente. Então tu não precisa ser imediatista ao ponto de ter que destruir a vida do cara em uma semana. Tu pode trabalhar junto com ele anos a fio. Você viveu situações que, um sangrou do lado do outro, e se ajudaram pra cacete. Só que durante toda essa jornada, de anos e anos, séculos, décadas, você foi construindo uma relação de amizade que depois no futuro você cobra de alguma forma. Que você vai mudando ali a concepção do personagem ao ponto dele ir realmente sendo alterado. E em determinado momento você o corrompe corretamente, sem ser uma coisa escrachada, sem ser uma coisa vilanesca, sem ser uma coisa cartunesca. Porque uma das coisas que eu mais vejo é o personagem estereotipado pra cacete, né? Então, eu sou traficante. É isso aí. Chega mais aqui, pode 10 na minha mão e não sei o que. Mano, que paia, sabe? Aquele cara que abre o casaco assim, eu tenho umas coisas legais aqui. Eu tenho umas coisas legais aqui pra você. Assim, ei rapaz, tá afim de umas dorgas? Aí abre assim um sobretudo, tá ligado? Isso é muito estereotipado, é que nem você andar com uma plaquinha no seu peito falando, eu sou o vilão, velho. Sabe? Então, assim, ele não vai ser um herói, isso você pode ter certeza. Ele definitivamente não vai ser um herói. Mas ele não precisa ser um vilãozão. Ele pode ser um anti-herói. Na concepção dele, ele é o herói. Na ideia dele é o herói, na história dele é o herói. As outras pessoas, com a moral das outras pessoas, com a forma como elas enxergam o mundo, pra elas, ele não é o herói. Ele é um vilão, talvez. Mas ele não tem que se portar dessa forma, sabe? Então eu não gosto muito desse estereótipo. Mas ele acaba saindo. É que nem, por exemplo, o Bruhá motoqueiro, o Gangrel Furry, o Malcaviano Pantufa, que a gente falou previamente, né? O toreador afetado que fica dentro de uma galeria. De arte. Gosta de arte. Então. Eu acho isso legal porque o próprio livro deixa uma dúvida aqui, que é basicamente a gente viu que existem várias similaridades entre o Ministério e a Igreja de Sete. E pouco antes do livro terminar o parênteses, ele deixa uma dúvida que é o seguinte, que talvez isso seja só um rebranding, né? Realmente foi só uma mudança de nome, e na verdade a Igreja de Sete tá por trás do Ministério o tempo todo. E se isso for verdade, significa que hoje em dia praticamente os Setitas controlam, além de todos os outros locais onde eles participam, eles também estão enrolando a anarquia e num processo lento daquilo que o Cristiano falou, de você ir convertendo aos poucos pra no final você trazer os caras pro seu lado. Isso é terror, cara. Pra mim isso é terror. Imagina só, tu tem esse órgão poderosíssimo que é um clã membro da anarquia, e no final tu descobre que o que eles queriam fazer era converter a anarquia inteira pra religião de Sete. E estão fazendo isso de um jeito que ninguém tá vendo. Isso é... Cara, de um ponto de vista, assim, setita, é bem provável que eles estejam fazendo isso. Não é uma coisa que é impossível de se imaginar. Claro, eles não vão fazer em 10, em 20 ou em 30 anos. Talvez eles façam isso em 2 ou 3 séculos, mas pode ser uma pauta deles, sim, com certeza. Talvez essa conversa de a gente tá aqui, mas a gente não é os seguidores de Sete antigos, seja só um pano de fundo, uma fronte pra a galera tá querendo converter. Eu acho isso muito legal. Eu acho isso bem foda, tá ligado? Porque é o jeito mais escroto de você converter. Você falar, eu não sou daquela religião radical, eu sou um cara moderado. Entendeu? É isso aí. E aquela ideia que você falou previamente, né? De que eles não se veem mais como seguindo o Sete, mas como tendo o Sete dentro deles. Então, eles acabam se tornando uma igreja viva, né? Do fundador de Sete. Se eles carregam o Sete dentro deles, eles são uma igreja viva. Então, eles fazem o processo de espalhar a palavra de Sete meramente conversando com outras pessoas, expondo essa
visão que eles têm e corrompendo também. Se a igreja de Sete estiver por trás, é uma jogada de marketing genial, realmente. Convenhamos, chega um setita na cidade, todo mundo que já jogou Vampiro à Máscara sabe, né? Tá lá no Elísio, festa maneira, todo mundo tranquilo, galera meio bolada, o príncipe vai se apresentar. E aí você vê o setita chegando. Todo mundo fica tenso. Todo mundo acha que o cara é um filho da puta, todo mundo acha que vai dar problema, todo mundo acha que o setita é um potencial desgraçador de vidas. Pelo simples nome, ele ser um seguidor de Sete, né? Ele tem já esse estereótipo, esse estigma. Com o Ministério, acho que com a mudança do nome, né, nas noites atuais, isso tem se tornado muito mais tranquilo. Então, essa divisão de marketing dele, se for nessa linha, é genial. Agora a gente podemos todos nós botar nosso chapéu de alumínio, né? Porque teoria da conspiração aqui foda, mas realmente é um negócio que pode ser muito bem trabalhado numa crônica, né, cara? Uhum. Tipo, tu tem um cara na tua conta que é um ministro e no final, porra, eram os seguidores de Sete o tempo todo, tá ligado? E eles fuderam todo mundo e conseguiram converter pra Sete. Isso é bem foda, né? Eu realmente muito sinistro. Mas alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, acho que já falamos bem do assunto. Você está chegando. Nem o tempo passar. Pois é, né? Voou o tempo. Beleza. Então, cara, faz o seguinte. Muito obrigado, Cris, por ter vindo aqui dar essa aula de história dos seguidores de Sete. Foi muito legal. Espero que tu volte pra gente fazer o cast dos seguidores de Sete mesmo. Que eu sinto que você vai se soltar mais e vai falar por 3 horas. Não, que é isso. Eu não vou falar sozinho, não sou tão chato assim. Foi legal, tipo, veio falando. Então tá tudo certo. Então sigam o canal do Cristiano, que é Crônicas da Meia-Noite. Lá no YouTube. Peraí, Oction, faz teu jabá, hein? Faz teu jabá. Beleza. Faça seu jabá. Eu vejo que o pessoal aqui gosta muito de Mundo das Trevas, né? Então eu gostaria de convidar a todo mundo aí, aos ouvintes, dessem uma oportunidade lá pro Crônicas da Meia-Noite. É o meu canal, ele está presente no YouTube e nós temos crônicas de basicamente todos os jogos da linha World of Darkness, tirando logicamente aqueles que não podem ser nomeados, que é Vampiros do Oriente e Múmia, porque essas coisas a gente deveria apagar da realidade. Mas tirando esses aí, a gente tem quase todos. Então, tem campanha de Vampiro, Vampiro à Máscara Normal, Vampiro V5, Vampiro um Foco em Sabá, V5 Camarilla, V5 Anarquista, agora que tá rolando, que tá maneiríssimo, eu convido todo mundo a assistir às sextas-feiras às 22h30. Tem Lobisomem, tem Mago pra cacete, tá rolando uma campanha agora de Mago, que é Cruzado dos Feiticeiros, que é só com garotas, que é muito fera, fera. Show de bola. Eu narrando e 5 mina, tipo, botando pra lascar, elas são foda. Tem Wraith também, então assim, se vocês curtem Mundos das Trevas, eu sei que a galera curte, né? Crônicas da Meia-Noite vai ser um lugar muito interessante pra vocês poderem consumir mais coisas sobre isso. Então, todo mundo tá convidado a acessar lá no YouTube, Crônicas da Meia-Noite, e vir desfrutar aí das nossas sessões de RPG, que são streamadas nas segundas, quartas e sextas. É isso. Eu gosto das campanhas de Cthulhu. Bom também. Curto pra caramba. A gente tá jogando uma mega campanha no momento, que é Horror no Expresso do Oriente, que é uma já tá quase do 40, né? Que é o Horror no Expresso do Oriente é considerado uma das melhores campanhas já escritas, né? Ela fica ali na Santíssima Trindade, quem tá em primeira é Máscara Nyarlathotep, e Máscara Nyarlathotep é considerada a melhor campanha de RPG já escrita na história. Então, e por várias vezes, por várias pessoas foi votada assim. Então ainda quero dar oportunidade pra ela em algum momento. Mas o Horror no Expresso do Oriente não perde tanto não, é bem foda. E a gente tá jogando já tem 1 ano. A gente fez 1 ano, aniversário de 1 ano agora. Semana passada, foi dia 2 de março. Na verdade, essa semana, né? Foi na terça-feira da semana. A gente fez 1 ano de campanha e a gente já tá na sessão 46, por aí. E agora quem tá chegando na metadinha do cenário, né? Da campanha completa. Então, tem muito chão pra frente, tem muita coisa pra acontecer, tem muito personagem pra morrer, ficar louco. Então vale muito a pena. Os jogadores são fantásticos, realmente. Ministrar uma campanha desse tamanho não é fácil, porque tem que ter muita organização, né? É muito longa. Pô, é mais fácil do que parece, porque é uma campanha pronta, né? É uma campanha pronta. Essa é uma campanha pronta. Sim. É um cenário oficial e é pronto, então ele tem a descrição do cenário completo, os NPCs, as fichas, tem alguns handouts, outros eu tenho que fazer, ou então tenho que melhorar. Então, como ela é pronta, ela acaba sendo menos trabalhosa do que, por exemplo, uma campanha enorme que é autoral. Ano passado eu narrei uma campanha de Vampiro Idade das Trevas durante 1 ano. Ela teve nessa casa também, né? Foi a 2ª temporada de Pecados Carmesim. Ela se passou em 1692, em Paris, durante o período ali em que Luís XIV estava no poder. Então, teve um trabalho
esforço significativamente maior e mais complexo do que, por exemplo, narrar o Horror no Expresso do Oriente, que já tem tudo pronto, bonitinho, só pra você seguir. É que eu tenho um péssimo hábito, né? Mesmo às vezes quando eu pego uma campanha pronta, às vezes eu acabo esticando alguma coisa que nem é da campanha, mas eu estico assim, depois eu tenho que trazer de volta pro trilho, pra campanha. Acabo criando eu criei um cenário próprio dentro do Horror no Expresso do Oriente. Eu já tem uma caralhada de cenário e eu ainda criei um próprio nosso lá, por causa de ação de jogadores, né? Então, isso. A gente não fica preso, o jogo ele não é tão on-road assim, não um railroad total, mas a gente tenta, logicamente, seguir pra poder facilitar pra todo mundo e pra que a experiência do jogo seja passada, né? Porque se eu mudar o jogo inteiro, e deixa de ser o jogo e vira outra coisa. Sim. Como é que é? Deixar linear, mas em alguns momentos ele pode ficar dinâmico, né? Sim, certamente. É isso aí. Legal. Rafa, faz o jabá do Vale. Então vamos fazer o nosso jabá. Siga nas nossas redes sociais, @TrevasVale no Twitter, @Vale das Trevas no Instagram, e procure para nossa página no Facebook, que é Vale das Trevas. Nós também temos a nossa webpage, né? www.valedastrevas.com.br, onde a gente coloca artigos e os episódios de podcast que estão saindo. Por último, vou fazer o jabá do Vale Pocket aqui. Se você, ouvinte, tem algum assunto que você queira ouvir a gente explorar aqui no Vale Pocket, você pode mandar um e-mail para criptadovale@gmail.com, ou você pode comentar, porque a gente sempre faz um anúncio nas nossas redes sociais que nós estamos fazendo o Vale Pocket, e vocês podem ir lá e comentar o que vocês querem que a gente explique aqui no Vale Pocket. Então, é isso aí. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Rafa. Pode fechar a porta da cripta e botar de volta nesse calabouço. Valeu. Beleza, eu vou fechar aí as correntes e vambora, Cristiano, deixa o Capadócia aí na cripta. Show de bola, valeu. Valeu, então. Mais uma vez, muito obrigado, Cristiano, por ter vindo aqui comparecer a esse Vale Pocket conosco. Agradeço o convite mais uma vez e sempre que puder, e sempre que for convidado, tentarei estar presente aqui com vocês pra deixar todo mundo cansado de me ouvir falar para um caralho. É isso. É nóis. Então, boa noite pra todo mundo e valeu. Falou.